Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o batismo unicista estaria correto. Não. Não é apenas o batismo unicista que está errado, mas toda a doutrina do unicismo, que apesar de considerar que Deus seja um, nega a trindade de três pessoas divinas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. No unicismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma e única pessoa divina, apenas manifestadas de maneiras diferentes em circunstâncias distintas. Assim, segundo essa doutrina unicista, Jesus seria o Pai e seria também o Espírito. Mas isso é um erro grave. Quando Tertuliano, no primeiro século, cunhou o termo latim trinitas, de onde vem a palavra trindade, ele não estava inventando coisa alguma, mas ele estava apenas nomeando algo que já era conhecido desde o primeiro versículo do livro de Gênesis, quando Elohim, que é uma palavra plural de Eloá, criou os céus e a terra. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. No início da igreja, um herege de nome Sabélio começou a pregar o erro unicista e foi logo rechaçado. Mas em tempos modernos, um determinado movimento pentecostal ressuscitou essa heresia e hoje existem muitos que se dizem cristãos, ao mesmo tempo em que negam uma das verdades fundamentais do cristianismo bíblico, que é a doutrina da Trindade. Esse erro unicista se dissemina também em grupos sem denominação. Muitos saem das denominações e começam a jogar pedras na doutrina da Trindade, achando que é invenção católica. Não conhecem a Bíblia. Simplesmente assim. Outro movimento igualmente pernicioso, mas com algumas diferenças, é o unitarismo, que considera existir um só Deus, enquanto também nega a Trindade. Como desgraça pouco é bobagem, geralmente essas igrejas unicistas ou unitaristas ou unitarianistas trazem no seu bojo doutrinário muitos outros erros. Eu não sou nenhum expert em heresias, mas por isso eu nem me pergunte sobre as diferenças entre unicista, unitarista, unitarianista ou qualquer coisa. Pesquise na web se você tiver interesse, mas eu acredito que não vai ser nem um pouco edificante para você. Mas vamos voltar ao assunto da sua dúvida, que é o batismo. Existe muita confusão sobre batismo, a começar com alguns que citam o batismo de João Batista, que João Batista praticava, como se fosse um batismo cristão. Se fosse batismo cristão, o batismo que João Batista praticava, os discípulos de João não teriam sido depois batizados a Jesus em Atos 19. O batismo de João Batista era um batismo judaico. E enquanto os judeus que eram batizados por João confessavam os seus pecados, Jesus não confessou nada, porque não tinha pecados. Quando ele foi batizado, ele apenas orava. Jesus quis se identificar com aquele remanescente de judeus que reconhecia a ruína de Israel e aguardava a restauração do reino. A atitude de Jesus foi o que nós chamamos de empatia. A passagem diz assim: toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, com João Batista. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Marcos 1,5 e Lucas 3,21. O batismo bíblico, ensinado por Jesus, é aquele que nos associa a Jesus e é feito segundo a fórmula ensinada por ele, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Os que haviam sido batizados por João Batista e depois se converteram a Jesus, foram batizados novamente, porque eles estavam associados a João, não a Jesus. Veja a passagem. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, de 3 a 5. E aqui entra um outro equívoco, que também é aproveitado por unicistas e unitaristas que não creem na Trindade, e até por cristãos que creem na Trindade, mas não entendem perfeitamente o que seja o batismo. Alguns até acham que batismo seja para limpar pecados, enquanto outros ensinam que é pelo batismo que se é acrescentado ao corpo de Cristo, a igreja.
E não são poucos os que batizam para fazer a pessoa membro de alguma denominação. Então, se ele era membro de outra igreja, antes, para ser membro dessa, ele tem que ser batizado de novo, aí ele sai daqui, vai na outra, é batizado outra vez, porque daí ele vai se fazendo membro cada vez que é batizado. Isso é tudo bobagem, não tem nada disso. E também tem aqueles que batizam em nome de Jesus, por causa da passagem de Atos 19, achando que foi cancelada a fórmula que Jesus deu. Não entendem que não é esta a fórmula, eu te batizo em nome de Jesus. Mas a pessoa, a quem o que é batizado é associado pelo batismo é Jesus. Por isso que diz que foram batizados a Jesus, ou em nome de Jesus, ou ao nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, significa batizar alguém conectando a pessoa a Jesus, ou ao nome de Jesus, com a autoridade que Deus delegou de batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem sem data de validade ou de vencimento. Por quê? Porque foi uma ordem dada até a consumação dos séculos, quando Jesus falou isso lá no Evangelho. Foi uma ordem dada antes da fundação da igreja, que começou em Atos 2, mas que não é exclusiva à igreja. E por isso ela abrange as nações, ou seja, os gentios. Portanto, também para o tempo depois que a igreja foi tirada daqui, e judeus e gentios se converterem pela pregação do Evangelho do Reino, para habitarem na terra do milênio, aquela ordem dada em Mateus continuará valendo. Jesus disse assim, quando ainda não existia a igreja: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, que são os gentios, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 a 20. O Concise Bible Dictionary explica assim, abre aspas: no final do Evangelho de Mateus temos um mandamento conectado com o batismo e com a missão apostólica dada exclusivamente aos gentios. Mas ali não há nada de arrependimento ou remissão. Trata-se simplesmente de fazer discípulos dentre as nações, batizando-os e ensinando-os. Mateus 28, 19 e 20. No seu sentido amplo, esta passagem contempla uma obra que ainda será feita no final pelo remanescente judeu para com os gentios. O batismo cristão agora é tanto para judeus como para gentios, para que por meio dele, do batismo, eles deixem a posição que ora ocupam e, estando conectados à morte de Cristo, sejam introduzidos na profissão cristã, deixando para trás aquelas distinções. A ordem dada em Lucas 24, 47 é no sentido do arrependimento e remissão de pecados. Em Marcos 16, de 15 a 16, a salvação pertencia àquele que cria e era batizado, pois se não o fizesse, se não fosse batizado, estaria se recusando a ser cristão. As Escrituras não nos dão um ensino definitivo quanto ao modo de batismo, já que o foco é a que os que recebiam batismo estariam sendo ligados pelo batismo. Atos 19, 3. A ideia está mais para a palavra lavar, como ocorria com os sacerdotes da antiguidade, em Êxodo 29, 4, do que para a palavra aspergir, a ideia de batismo, como acontecia com os levitas em Números 8 a 7. Quanto à fórmula utilizada, alguns supõem que, por lermos em Atos que as pessoas eram batizadas em nome do Senhor Jesus, a instrução dada em Mateus 28, 19 para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tivesse sido mudada. Mas isso não tem fundamento, pois o batismo é sempre a alguém ou a alguma coisa. Os discípulos encontrados em Éfeso haviam sido batizados ao batismo de João, Atos 19, 3. Os israelitas tinham sido batizados a Moisés, e aqueles batizados em Atos foram batizados ao nome do Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Portanto, não existe motivo para isto não combinar com as palavras encontradas em Mateus, e uma pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 28, Atos 2, 38 e Atos 10, 48, o texto continua explicando as diferenças ali da preposição usada nessas passagens, mas eu não vou falar aqui porque nem grego eu sei falar.
Isso tudo que eu li foi traduzido do The Moorish New and Concise Bible Dictionary. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.